E aí, pessoal, hoje eu estou recebendo aqui o grande Anderson Palma, um profissional de growth aí já bem reconhecido no Brasil. Anderson foi uma recomendação do Samuel Ribeiro, um amigo da Universidade Previsível, recomendou aí o Anderson para ser entrevistado aqui no Growth Diaries. Anderson, bem-vindo e obrigado aí por ceder uma horinha do seu tempo aí para a gente poder bater esse papo e contar um pouquinho da sua história. Pô, Vitor, eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho e principalmente de estar participando desse papo aqui incrível contigo. Muito legal, obrigado pelo convite. Pô, que legal. Na verdade, o convite é nada mais é do que uma certeza de que a gente vai ter um papo de bastante alto nível com uma pessoa já bem experiente e que tenho certeza que já passou por muitos altos e baixos na carreira do marketing digital, então tem muito para compartilhar com a audiência. Tá? Mais baixo que alto, né? Acho que todo mundo. É que ninguém conta, na real, né? Exatamente. Mas são os Não é, baixos que te não é marcam. sexy, né? Não é sexy você falar que você passou Não, não dificuldade. é. Nem um pouco, nem um pouco. Mas é real, né? É isso aí. Mas Anderson, fica à vontade aí para contar um pouquinho da sua trajetória para a audiência. Nossa audiência geralmente aqui são empreendedores ou profissionais de marketing. Hoje a gente Legal. tem já aí mais de 2.500 downloads e as pessoas estão doidas para ouvir cada vez mais sobre growth hacking. Tem muita gente que ainda acha que growth hacking é aquela bala de prata que vai resolver todos os problemas. Ó, se você for o Sean Ellis, provavelmente é isso que vai acontecer, né? Fora ele, eu tenho um pouquinho de dificuldade até às vezes com o termo. Tem uma, antes até de falar um pouquinho de mim, mas tem uma guerra muito grande aí e em torno do buzz do growth hacking, né? Porque tem esse negócio de bala de prata, de vai lá, o cara escolhe um hack, coloca esse hack para rodar e esse hack, pá, estoura. Uhum. E assim, não é a vida real isso, né? Isso pode acontecer em Não. filme, pode acontecer. Sempre acontece com um amigo, né? Com um conhecido, nunca acontece com você. E não é que você é incompetente, não é nada disso. É que, Uhum. no fim das contas, resultado ele é fruto de vários pequenos resultados e eles vão se amontoando. E aí você vê um resultado muito bacana, né? Às vezes, pode também acontecer, claro, de você ter uma ideia super fantástica, né? Você vai lá, tem uma puta hipótese absurda, totalmente diferente, fora da caixa, e são essas que são capazes de fazer uma grande diferença, porque tudo aquilo Uhum. que você testa pequeno, ele não vai dar um salto grande, porque é óbvio que tem muita gente fazendo coisas parecidas. Mas quando você testa um negócio muito diferente, o que é difícil, demanda contexto, entender bem daquilo do produto que você está vendendo, e que no fim das contas não precisa ser com growth, tá? Pode ser com qualquer metodologia. Qualquer coisa. Exato. Você pode aplicar design sprint, pode aplicar PDCA, essas coisas nem são tão diferentes assim. Mas, no fundo, se você consegue aplicar alguma coisa que resolva, cara, foda-se o termo. E pode falar francês aqui, né? Você não liga, não. Pode, pode, não tem problema não. Então tá Aqui bom. o papo é aberto, pode xingar, pode falar outra língua, pode tá super de boa. O negócio é contar Show de como que bola. é nas trincheiras, né? Que todo É mundo quer isso aí. saber. Boa, 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 boa. E aí falar um pouco de mim, né, cara? Pô, eu trabalho com marketing, assim, com comunicação, desde antes de sair da faculdade, né? Eu trabalhava ali com atendimento ao cliente, trabalhei Uhum. bastante tempo com atendimento, bastante, uns 2 anos com atendimento ao cliente, 1 ano e meio, 2 anos. Trabalhei na NET, TV a cabo, né? Lá atrás, meu primeiro emprego fora de uma coisa que eu fazia que não tinha nada a ver com isso, que era jogar bola. Aí, como o futebol não deu muito certo, né, 50 quilos atrás, como o futebol não deu muito certo, aí eu falei, porra, eu vou ter que trabalhar, né? Não Porque tem a ideia jeito, né? não tem jeito. E o plano estava todo feito, né? Eu tinha virado profissional e tudo, mas não vinha dinheiro, né? Aí você começa a olhar e falar, aí, melhor fazer alguma outra coisa, que isso aqui eu acho que eu não faço muito bem. A verdade nua e crua da profissão de Ah, sim. esportista, né, é que um É, por cento só dos que começam realmente chegam a um é, nível que é. a gente fica sabendo o nome do jogador, né, cara? É verdade, é verdade. É incrível isso. E eu tenho, assim, amigos que eu conheço, tanto muito melhores do que eu era, que nem viraram profissionais, ou amigos muito piores do que eu era,
e que viraram e tiveram carreira. Então é um negócio meio doido, assim. Não tem Exato. muita lógica. Eu tenho certeza que tem lógica, né? Mas não aparenta ter. Exato. E é doido demais. E aí, como não deu muito certo, cara, eu falei, pô, ok, né? O que a gente vai fazer agora? E eu fui trabalhar, fui fazer faculdade, eu fui fazer ciência da computação, né? Aí você começa a estudar e tal, começa a trabalhar, na net, não sei o quê. Trabalhei com vendas lá, trabalhei como multiplicador, dando treinamento a respeito de produto. E de lá, cara, eu estou na cidade de Campinas, né? A NET aqui acabou fechando, ela vivia fechando e abrindo, né? Porque sai a operação, vai para São Paulo, vai para o Rio, depois volta para Campinas. E aconteceu uma coisa muito legal, assim, que foi eu começar a ter contato com a área de marketing. E isso, cara, me deu um estímulo muito legal. Eu queria trabalhar lá, mas não conseguia trabalhar com marketing especificamente, né? Aí eu falei, porra, ok, o que eu faço? Vamos fazer a faculdade. Aí eu fui para a faculdade de publicidade. Não terminei ciência da computação. Comecei turismo também. Eu pulei, você vai pulando para se encontrar, né? E aí, cara, eu me formei em publicidade e propaganda e eu descobri que eu não entendia porra nenhuma daquilo que eu tinha estudado, porque era muito ruim o conteúdo. Era muito ruim. E eu vi que eu não ia sair, assim, você não vai muito longe, pura e simplesmente pelo teu curso, pela tua faculdade, aquilo que você está fazendo. Tipo, isso é quase que um complemento, né? Tanto que tinha gente que trabalhava na área, que em agência, ou trabalhava em empresas, e eu olhava aquilo, eu mesmo estava na NET naquele momento, quando eu comecei a faculdade, e eu olhei aquilo e falei, caramba, né? É engraçado como as pessoas parecem que não se aprimoram, não vão para frente, todo mundo na mesma, né? Fica estagnado muito tempo, sempre na mesma posição, né? Estagnadíssimo, cara, ninguém faz nada diferente. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar não, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí você começa a tramar. Eu passei por várias empresas, trabalhei em área de marketing depois, mas eu falei, cara, isso não vai dar. E aí eu falei, chegou uma hora, eu falei, eu preciso sair, eu preciso ir embora do Brasil, respirar ares novos, aprender coisas novas, trabalhar em lugares novos. E, cara, eu meio que me planejei ali, juntei um dinheirinho, vendi o carro, eu tinha 2 carros lá, tava feliz da vida com os carrinhos e tal, mas vendi e saí. Falei, cara, bora, foi, e foda-se. E eu fui para Dublin, na Irlanda, e eu morei 4 anos lá, cara. Caraca. Lá eu fiz coisa pra caralho. Eu trabalhei como... Meu primeiro trabalho lá foi como segurança. Trabalhei como segurança, entreguei jornal em semáforo, todas as coisas que você vê, você fala, não, eu nunca vou fazer essas coisas na minha vida. Aí você faz, entendeu? Só não É lavei a prato parte não, porque é a apareceu parte coisa... não sexy de morar fora do Brasil, né? Mas é do caralho, velho. É uma puta experiência, né? Aham. Porque, na real, era a primeira vez que eu tinha responsabilidades sobre mim, né? De, pô, ok, Sim. ninguém vai lavar minha roupa, né? Nem a tia do clube e nem minha mãe, entendeu? Então, No isso final do muda dia, se você não bastante. fosse lá, botasse na máquina de lavar, lavasse, pendurasse, É, a roupa ia ficar lá, né? ia ficar lá. E aí, cara, eu trabalhei lá por um tempo com várias coisas diferentes, até eu conhecer uma galera que aparecia sempre no banco onde eu era segurança. E a gente acabou ficando amigo e depois apareceu uma oportunidade na empresa deles, me chamaram para trabalhar lá, era para trabalhar com vendas e com marketing. Uhum. Eu acabei fazendo um pouco de tudo, mas, cara, aquele contato foi do caralho, porque eu comecei a trabalhar de verdade com vendas, né, com o olho no olho, aprender bastante coisa a respeito disso. Barriga no balcão, né? A venda clássica de atendimento ao cliente, de quebrar Mas eu objeção ia na ainda no hora. cliente, né, porque a Aham. gente vendia, assim, como que funciona, né, a empresa chama CoinSpan, e o que acontecia? A gente vendia dinheiro, tá? Então, troco, basicamente. Aham. O que acontece hoje, né? Se você está aqui no Brasil, você precisa de troco, o que você faz? Você Liga vai pro lá banco. no banco, pede para Uhum. o banco prepara para você, te entrega, né? Manda pela transportadora, tem um custo da transportadora, não te cobra Uhum. nada a respeito disso. Acredito eu aqui no Brasil. E lá
existia uma taxa para você separar o dinheiro em notas específicas ou em moedas específicas. E o Alex, que era o chefão lá, ele falou, meu, vou intermediar essa bagaça aí, porque isso vai ser bom. E ele começou a ir em bingo, ele começou a ir em cassino, ele foi em igreja, ele pegava o Caraca. troco dessa galera, Aham. assim, hustler demais. E vendia para Sim. os bares, para os restaurantes. É E, uma cara, parada meio que naquele estilo que o Gary Vee fala de flipagem, né? Tipo, flipagem, exato. Exatamente isso, cara. E assim, o negócio começou a crescer. E aí, pô, aí ele precisou contratar gente. Eu tava lá no meio do caminho, vamos lá, vamos vender. Eu lembro que eu fui pra lá, eu não falava uma palavra de inglês, já tava me virando super bem nessa época. aham. E o cara me colocou lá na linha de frente, assim, sabe? Eu falei, puta que eu pariu. Então, às vezes eu Que ia visitar responsa, né? cliente, responsa, às vezes ia visitar cliente, às vezes falava pelo telefone, às vezes mandava e-mail marketing pra galera. Assim, cara, você tinha que se virar, mas você tinha que vender, você tinha que dar um jeito. E ali meio que começou, eu comecei a conhecer, tinha uma galera também lá em Dublin mesmo, que falava muito a respeito de marketing e, cara, de uma forma um pouco diferente. Não era o growth hacking ainda, mas Uhum. foi lá que eu ouvi pela primeira vez o termo. E eu tava lá e eu li um artigo que essa galera que era muito foda me mandou, se eu não me engano, do Andrew Chen, alguma coisa nesse sentido. E, putz, eu sei que eu li aquilo lá e falei, putz, é muito real isso, cara. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E lá eu comecei a começar mesmo a entender um pouquinho, a correr atrás. Porque para mim nem marketing fazia muito sentido ainda. Eu acho que era uma coisa muito desconexa. De publicidade e propaganda, por exemplo, Aham. de administração de empresas, que são, cara, essas coisas todas fazem parte, né? Elas estão todas juntas ali. Mas eu não cheguei a trabalhar efetivamente com isso. Mas eu voltei para o Brasil trazendo alguns conceitos legais, algumas ideias boas. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei porque a minha então namorada engravidou. A gente voltou para o Brasil aqui para ter a Aham. Alice aqui no Brasil. E eu fui direto para uma agência, né? Eu fui como sócio da agência já, que era o Grupo Mais. E lá eu fiquei 4 anos. Foi também muito bacana. A agência era com meus irmãos, né? A gente montou, a gente Aham. cresceu pra caralho, foi muito Que legal. legal. Pegou clientes tipo Decathlon, Itaú Pô. Financiamentos, Aham. alguns caras muito bons. E a gente tinha agência de publicidade, também tinha um estúdio de cinema, né, de vídeo, então a gente fazia Sim. muita coisa de Uma vídeo. produtora, né? Uma produtora, a gente teve a Ambev como cliente, fez umas coisas muito legais, sabe? Caramba, que bacana. Eu E tenho que confessar uma coisa, assim, há uns diga, 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar automação de marketing, uhum. eu comecei pelo Mautic, né? Já usei RD e Grande tal. malte. E até hoje, a minha automação pessoal do meu blog, daqui do Uhum. podcast e tal, eu faço no Mautic. E o Que primeiro legal. vídeo que eu vi, que eu aprendi, foi um vídeo seu, cara. Pô, que barato, cara. Muito legal, muito No legal. YouTube. O poder eu acho que da Legal. produção de conteúdo, né, cara? Tipo, eu lembro Que você falando foda. assim, aqui é o Anderson da Palma Marketing, hoje a gente tem uma É aula isso, aqui de é isso. Mautic. Que legal, velho, que barato. Muito bacana, é legal saber disso. Eu não sabia mesmo. Muito legal. E, cara, o Malte que veio pra mim como, putz, uma puta salvação, porque a real é que depois que eu saí ainda da agência, trabalhei em algumas empresas, fui coordenador em uma, fui gerente em outra, toquei coisas sozinhos, comecei a consultoria, a Palma Marketing, tivemos altos e baixos ali, vários baixos, vários momentos de desespero, né? Que você fala, puta que eu pariu, agora o dinheiro vai faltar, agora fudeu. E aí chega, puta, no último momento vai lá, você acha um cliente legal, as coisas funcionam. E uma coisa que assim, para mim, aquilo foi sensacional, foi a ideia do open source. Uhum. Porque a real é que pouca gente tem grana de verdade para conseguir pagar por Software, uma licença de ferramenta que software. entrega muito, né? Uhum. As automações que as empresas lá da 500 Startups, né, têm acesso não são as mesmas que a É, padaria da esquina, que o mercadinho, nem que um pouco. o cara do cachorro quente tem, ou nem disso que eu estou falando, não necessariamente disso, porque
mesmo que esses caras possam pagar, eles não vão ter quem opera, e se eles tiverem quem opera, eles não podem A pagar a curva de ferramenta, né? aprendizado é Eles não absurdamente podem. grande. É muito grande. E aí, mesmo o cara vai lá e coloque tudo isso para rodar, o que ele vai colocar? Qual é o e-mail que ele vai colocar? Qual é a informação que ele vai passar? Então, assim, Uhum. essas coisas todas parecem triviais. Talvez até para mim hoje, isso parece um pouco trivial, mas a real é que antes de você conseguir se fuder bastante mesmo e apanhar bastante, você não tem a casca para conseguir entender o que você vai fazer na sequência, né? Então, Sim. você meio que aprende ali na trincheira mesmo, fazendo, errando, e aí quando dá um acerto, você tentar entender mesmo qual foi o motivo do acerto, o que aconteceu, e aí você coloca essas coisas para rodar. E o Malt foi um puto exemplo disso, né? Eu comecei a gravar aqueles vídeos do Malt quando eu consegui entender como ele funcionava definitivamente. Eu fazia muita coisa legal com clientes dentro do Palma Marketing. E eu falei, cara, as pessoas têm que saber dessa porra. Eu não estava fazendo para vender, entendeu? Não era o objetivo. Mas acabou aparecendo bastante venda por conta disso na época. Mas a ideia era fazer com que as pessoas soubessem, porque não é uma coisa trivial. E a maior parte das pessoas não tinha acesso. Sim. Então, isso eu achei bem bacana. Eu vou te falar que, cara, foi uma coisa muito, muito importante, porque naquela época, mais ou menos, que eu comecei a estudar, 2015, 2016, e eu estava empreendendo, eu tinha uma agência de marketing digital aqui em Vitória, mais ou menos na mesma pegada da sua consultoria, né? Eu atendia pequenos negócios aqui, cheguei a conseguir atender alguns médios para grandes negócios daqui também do estado, aqui no Espírito Santo, mas a automação de marketing naquela época foi no buzz da RD, né? Que a RD chegou tomando tudo de assalto porra, não, eu preciso fazer isca que não sei o que. Eu falei, cara, peraí, deixa eu entender o que é isso. Eu não tenho grana para comprar uma licença da RD aqui para mim, o que eu vou fazer? Foi quando eu descobri o Mautic como open source. Só que aí você leva um susto, porque você abre aquela. Primeiro, para instalar é uma Coisa pra porrada, né? caralho, velho. Não é fácil. E assim, tipo, eu tinha começado ciência da computação, mas eu não terminei. E eu não programava de verdade, Uhum. entendeu? Até hoje, o que eu sei aqui é HTML, tem um pouquinho de CSS. CSS, e aí você enrola, velho. Eu falo que eu sou programador, POG, programação orientada a gambiarra. Me dá um Stack Overflow aí. É isso, mano, é isso. É exatamente isso. E não é que seja extremamente necessário você saber tudo, mas eu acho que hoje está um pouquinho mais fácil, né? Você tem mais acesso, né? Você tem muito mais ferramenta do que tinha na época, né? E dessa época aqui que eu tô falando, fim da agência, quando eu comecei, na real, a estudar growth, isso era lá para 2014, 2015, a estudar mais growth, aplicar growth enquanto processo, né? Cara, eu errava demais e eu aprendia, a cada dia eu aprendia que eu sabia muito pouco. Tanto que, cara, hoje eu sigo muito isso, assim, eu não fico, não é questão de ser humildão, não, tá? Mas eu fico numa de, cara, se eu não sei, eu falo, eu não sei como fazer essa merda, entendeu? Como que a gente faz? Não sei, vamos ter que pesquisar, vamos buscar. Mas não ficar adiantando ali, que não, eu sei, eu faço, cara, tipo, pra mim não funciona, né? Pode ter gente que funciona, mas pra mim não funciona. Aí você vai lá, aprende, aí você fala, não, agora eu sei isso. Para essa empresa, para esse modelo de negócios, para esse produto, porque você vai pegar um produto vizinho a ele, dentro da mesma empresa, muda tudo também. Então, assim, o aprendizado ele tem que ser constante. Ele é mais a respeito do lado do produto do que a respeito das táticas, na real. Porque as táticas, cara, elas são efêmeras. Você vai lá, testa alguma coisa, o negócio de repente para de funcionar e você nem sabe por quê. Né? Agora, o produto, se você entende bem, que, porra, querendo ou não, é um negócio que o Kotler falava lá atrás, não, né? Entende lá os 4Ps? Pode ser, cara, pode ir por essa linha, só que vai para entender de verdade, não tenta fazer os negócios do alto do pedestal achando que as coisas vão funcionar. Porque, infelizmente, eu adoraria que funcionasse assim, mas não funciona, né? Então, eu gosto muito colocar as coisas na de rua uma mesmo. frase do Gary. O Gary fala: um puta marketing não vai fazer um produto merda ser vendido. Mas um produto bom
facilita muito o trabalho do marketing, né? Tipo, numa condição de que quando você tem um produto que você Sim, entende que você está construindo para alguém, essa pessoa está tirando valor dele, enfim, facilita muito mais o nosso trabalho, né? facilita. Pode dar uma pausa aqui rapidinho? Pode, sem Rapidaço, problema. rapidaço. Tranquilo, Desculpa. sem problemas. Fala, Léo. Tudo e você? Hã? Como assim, velho? Porra, velho. Caralho. Tá bom, beleza pura. Pô, assusta não. Tá bom, beleza, valeu. Até já. Falou. Desculpa, velho. Putz. Ixi, agora eu não tô te escutando. Ah, o bom Oi. de não ser ao vivo que pode editar depois, então Dá tá de umas boa. editadas. Você me perdoa se eu tirar 5 minutinhos? Não, Posso? pode ficar à vontade aí, sem Muito problemas. rápido, tá? Não, tranquilaço. One eternity later. Legal. E então, basicamente, o que a gente começa a entender é que quando você trabalha com marketing, todo dia tem que ser um dia de aprendizado. Um dia que você vai aprender a respeito do produto, um dia que você vai aprender a respeito da empresa, um dia que você vai aprender a respeito de você mesmo, das coisas que você sabe, vai descobrir que coisas que você sabia às vezes eram erradas, né? E não tem lugar melhor para ver que você está mais errado do que certo quando você rola um teste. Sabe aquele teste que você tem certeza de qual vai ser o resultado? E aí dá um resultado diferente? Puta, cara, você quer se Completamente jogar dentro da inesperado. vala. E, assim, é uma questão de administrar isso aí de sentimento, mas a real é essa. Você sente um bosta, porque fala, puta que eu pariu. Eu tinha certeza que ia dar aquele resultado. E não dá. Então, assim, é bacana você ter um approach diferente para parar de colocar a tua opinião no meio do assunto que às vezes não tem relação com a tua opinião. Você não é teu público, entendeu? Sim. Então, quando você vai lá e testa o negócio pro público certo, segmenta, pô, segmentou ali bonitinho, meu, fazer o teste com aquele segmento, né? Vai ver se o teste com aquele segmento, se você fizer o mesmo teste com um segmento, sei lá, de nem vou falar de segmentação, nada super complexo. Pensa em pegar usuários de celular versus usuários de desktop. Um teste que Uhum. seja de copy, que dá para fazer igual nos dois. Cara, você vai se surpreender em testar uma coisa e a outra de formas separadas e ver que, peraí, por que o resultado aqui dá assim, ali dá assado, se é para ser o mesmo público? Porque você tem um monte de gente ali dentro. Então, até Cara, você chegar num ponto de que você fantástico. segmenta o ideal, cara, demora isso. Dá trabalho pra Sabe, caralho. sabe um teste que eu lembro que foi muito engraçado que eu fiz uma vez? Site responsivo, o botão do call to action da landing page manter fixo no rodapé, sempre, no Uhum, mobile. sei. E, e era um teste que eu falava assim, cara, eu tenho certeza que isso não vai funcionar. Cara, imagina a porra de quantidade de clique errado que vai ter no botão. O pessoal navega com o dedão. Mas vamos testar. Foi um estouro de conversão, Anderson. Tipo assim, saiu de. O botão tava convertendo no mobile coisa de 2, 3%, foi pra quase 10%. Eu falei, caraca, que é isso, cara? Tipo, um botão, sacou? É coisa maluca. Doido, doido demais. Até me deu uma ideia já de um teste aqui, você falou disso. Deu uma ideia boa. Aqui. Mas foda, né? Eu lembro de testes muito bons. Teve uma época que eu tinha um cliente que era uma clínica de cirurgia plástica, né? Uhum. E, assim, o marketing desses caras é muito restrito. Você não pode fazer qualquer coisa. Na verdade, você não pode fazer um monte de coisa, né? Nem o marketing em si, ele não é Você não, bem marketing. você Ele é não pode quase botar a cara das pessoas, você não comunicação. pode prometer resultado, é Pois bem é. complexo. E aí, tinha uma coisa que a gente sabia que todo mundo queria saber, né? Eu descobri isso depois de fazer, não sei, umas 20 pesquisas. Uhum. Pesquisa assim, frente a frente, parei, igual a gente está fazendo aqui, mas ao vivo, né? Sim. E lá na Uhum. clínica, vamos conversar. Você pode conversar com. Sua consulta vai demorar mais 1 hora. Você pode parar aqui e conversar comigo? Claro, vamos lá, vamos falar.
Eu lembro que tinha gente que chorava ali, falando comigo. E, cara, eu não tava perguntando nada demais, eu tava querendo saber por que ela tava querendo fazer a cirurgia. E a pessoa começou a contar a história da vida, né? As Uhum. pessoas, quando você conversa de uma forma aberta, as pessoas acabam se abrindo. Sim. Acho que, inclusive, é bem melhor do que fazer pesquisa online, mas pesquisa online, vamos combinar que é bem mais fácil, né? Ah, total. Qualquer um joga o Hotjar lá e põe para rodar. Mas eu lembro que a gente descobriu que o que a pessoa queria na real, às vezes ela fazia, marcava consulta, para saber quanto que ia custar a cirurgia. Uhum. Só. Às vezes ela pagava para descobrir quanto que ia custar. Por quê? Porque só o médico pode falar o valor para ela. Uhum. Às vezes ela fala, meu, eu não vou fazer, ou eu vou fazer muito lá na frente, mas a gente acabou descobrindo isso. Fazendo, pesquisa, conversa. Simplesmente conversa, não tinha nada de hack, não tinha nada demais. Só que é uma coisa que as pessoas não fazem muito hoje. Então você vai lá, conversa, descobre isso. Aí a gente foi lá e falou, puta, que legal. Colocamos um pop-upzinho. Quer saber o preço da tua cirurgia plástica? Clica aqui. E aí para gerar lead. Velho, a gente Uhum. tinha uma conversão que era 0 ponto alguma coisa. Ela passou para 20%. Caraca. Né? Uhum. Velho, é um negócio bem simples. E da mesma forma, eu tenho testes muito recentes aí que eu fiz, que eu tinha certeza, só para dar um exemplo, né? Que eu tinha certeza. Você fala, não, isso aqui é uma obra-prima. O cara é o ultimate do UX, né? O cara não tem Aham. como não seguir por esse caminho. E aí você vai lá e você dá com os burros na água, você olha e fala, cacete, velho, eu sou muito burro mesmo. Vamos começar de novo. E Vamos aí fazer você de vai zero. do zero. E aí você volta para a prancheta. Mas isso acontece. Agora, se você Sim. tiver muito esse negócio de ficar assimilando as perdas, as dores, é igual vendedor, né? O cara vai lá, começa a receber muito não, ele fala, puta que pariu, esse negócio não é para mim, não tá dando certo. Não, cara, tudo que você tem que entender é qual que é a tua percentagem, né? Teu percentual aí de acerto. Ah, você precisa de 20 pessoas, 20 nãos para dar um sim? Beleza. Então, cada não que você chega tá mais perto do sim. E é assim que você vai rodando Exato. também, do mesmo jeito. Assim, eu acho que tem muita resiliência para rodar teste. Você tem que aceitar que você não E sabe você de sempre tudo, tem isso é que ir foda. fazendo engenharia reversa, né? Você sempre tem que ir pensando assim, cara, se eu preciso, sei lá, de 200 mil de faturamento no mês, e eu sei que cada cliente meu compra em média, sei lá, 100 reais, significa que eu preciso trazer 20 clientes. Quantos visitantes viram potenciais clientes e quantos potenciais clientes viram clientes? Aí você sempre tem que ir fazendo essa escadinha reversa, como você falou. Porque É, isso sempre te ajuda a trabalhar na previsibilidade. Por mais que às vezes você erre, né? Você tem uma noção ali da previsibilidade. sim. Entender. Além disso, né, assim, a real é que eu mesmo, depois se você quiser, eu disponibilizo, eu tenho uma planilha super completa, super bacana para a galera que está vendo aqui. Eu posso Pô, que legal. disponibilizar que, na verdade, era o meu controle, até Uhum, dentro do Growth Labs, que foi minha consultoria mais tarde aí. uhum, E o Growth Labs continua rodando, agora sem mim, mas continua rodando, as coisas estão indo bem. E super indico, então, também, se alguém tiver necessidade, precisar fazer alguma coisa relacionada a isso, que use. pô, muito Mas legal. tem uma planilha que a gente usava lá e que a galera continua usando, que é muito bacana, e ela te dá exatamente esses passos, exatamente como fazer, como seguir e como o que medir, eu acho que é importante. Ao menos uma base, Uhum, tá? Você não vai usar sempre os mesmos KPIs, na verdade, muito pelo é, contrário, sempre vai mudar, você sempre vai ter que se adequar à empresa e ao mercado e entender, mas eu acho que dá uma puta uma visão legal, assim, em relação ao que pô, você pode bacana. visualizar. Uhum, bacana, eu acho que vai ser Um, legal um disponibilizar aí pro outro, pessoal. um outro fator que eu acho determinante, cara, em relação a isso tudo que a gente está falando eu acho que é de mindset mesmo, na real, é para você não se deixar bater, saca? Uhum, Porque é meio frustrante você saber que você não sabe, entendeu? Às vezes a ignorância é meio que um dom quando as coisas estão dando certo. Mas quando ela não tá, porque tudo que é bom acaba é, também, né? Então, é, exatamente. é bom ter isso, sabe? De Uhum, entender que, cara, ninguém, por mais, por mais famoso que o cara seja, por mais conhecido, tem gente que tem um dom para uhum, conseguir levar você no papo, entendeu? uhum.
O cara, às vezes, não faz a mínima ideia do que ele vai fazer na sequência, mas ele começa a tirar coisa de dentro da cartola e as pessoas continuam acreditando e levando. Mas a real é que tem um olhar um pouquinho entre otimista e realista, eu acho que é melhor do que você Sim, ficar. Não cair no pessimismo, mas ter um olhar assim entre otimista e realista, eu acho que é bom para você entender, ok, não, eu não cheguei, mas eu vou chegar. E também não ficar se iludindo, né? De falar, porra, não, eu sim. sou o máximo, porque não é porque você acertou um teste, né, que você vai Que você vai acertar acertar todos. todos. Né? Isso que você está falando me lembra de uma coisa que eu li no livro do Jim Collins, o Feitas para Vencer, que ele fala do Sei. paradoxo do Stockdale, né? Que foi um capitão da Força Aérea Americana que ficou preso no Vietnã praticamente toda a guerra e ele sobreviveu. E aí perguntaram para ele como que ele conseguiu sobreviver e ele falava que existiam dois tipos de presos de guerra que pereciam. O cara que falava assim, não, a gente vai ficar livre até o Natal. Aí chegava o Natal, não ficava livre, o cara morria no Carnaval. Aí tinha outro que falava assim, não, a gente vai ficar preso aqui o resto da vida. Então o cara perecia porque ele ficava muito desgostoso sem a perspectiva de sair, né? Então, tipo, é o que você tá falando, assim, tinha um cara altamente otimista que achava que que sempre achava assim, no Natal, na Páscoa, não sei o que, sempre achava que na próxima oportunidade e ele se iludia e tinha o cara que simplesmente não construía uma visão positiva nenhuma, né? Esses dois, e aí ele falou que a visão dele era aceitar a condição que ele estava preso, né? Mas sempre com uma visão positiva, do tipo, eu vou sobreviver. Não sei quando eu vou sair, mas eu vou sobreviver. E eu Legal. traço esse paralelo, desse paradoxo com o que você falou. Eu acho que um profissional de growth tem que ter essa noção. Que, cara, eu vou fazer 1000 experimentos, vou errar 999. Eu acerto. Aham, aham. Não, isso é total. Cara, isso é muito bom. Eu até peguei o Kindle aqui para olhar, Aham. mas tem um livro chamado, para olhar o nome do autor, chama Arrume Sua Cama, Ah, do é William o McRaven. General McRaven. Exatamente, cara. Que livro foda. Que livro foda. Ele tá no meu Kindle na lista de leitura ainda. Devo começar na semana que vem. É esse aqui, ó. O livro foda, cara. É, eu acho que é o ápice. Eu nem acho que eu sou determinado desse jeito e nem tô perto disso, na real. Mas, para mim, esse cara é o ápice do pensamento entre o realista e o positivo, sabe? Ele Uhum. também ele consegue não ficar criando altas expectativas em relação a coisas que ele sabe que ele vai sofrer e não vai simplesmente melhorar, né? Mas Sim. que Aham. ele aí vem o pensamento positivo, não, que tipo, eu tenho que sobreviver. Exatamente como você disse. Uhum. E aí Uhum. ele começa a entender, né, a mudar alguns pequenos hábitos para ter controle, principalmente sobre algumas coisas. E o arrumar a cama é uma dessas coisas, né? Ele fala, meu, pela manhã eu vou lá e eu arrumo minha cama, né? Então a cama está totalmente arrumada, eu tenho controle sobre isso. Então, na pior das hipóteses, ele já fez uma das tarefas que ele tinha para fazer no dia. É tipo, você Ele já marca um tem uma xizinho antes do vitória, dia né? começar. E falando, Você já meu, tem uma que vitória da logo hora. cedo. Já tem uma vitória Uhum. logo de cara. E na pior das hipóteses, quando ele volta para casa, ele volta para o quartel, voltava para o quartel, Aham. ele ia lá e ele encontrava a cama dele, mesmo depois que ele estava em casa já estava aposentado, ele ia lá e ele encontrava a cama dele bem arrumada e aquilo para ele era uma vitória, falando, não, lembrava ele que o dia seguinte vai ser melhor. E, puta, Uhum. cara, isso é poderoso pra caramba, poderoso pra caramba. Acho que é Demais, muito demais. importante. Acho que, inclusive, não só em marketing, mas na vida, a maneira Uhum. como você encara as coisas é muito mais importante do que o fato em si, né? Porque, no fim das contas, tudo é uma questão de perspectiva, né? Tudo, absolutamente tudo, né? Não tem uma verdade que é uma verdade absoluta. Mesmo os números, mesmo quando você está fazendo um teste, você tem uma probabilidade de estar certo. Pode ser que você esteja errado. Você tenta descobrir a verdade, mas assim, o que é verdade, né? Aí já entra num papo super filosófico, mas
mesmo quando a gente tem um teste que deu o resultado que a gente quer e, pô, tá ótimo, cara, sei lá, ele não vai ter 100% de certeza em cima desse teste. Ele vai ter 90, vai ter 95, entendeu? Sim. Tem que encarar isso de uma maneira uma ótica um pouquinho melhor, para você saber ter o otimismo, né, saber onde você está vivendo, né, saber onde você está pisando. Isso é legal. E Anderson, como é que foi que rolou assim o momento agora que você está na sua carreira, né? Que você dá aulas, você tem uma ocupação fixa com growth. Como que é o seu dia a dia? Como que é de fato conseguir? Provavelmente você deve ter uma equipe que você tem que controlar, que você tem que demandar. E aí você deixa de ser o operador dos testes e passa a ser mais o maestro, né? Como que é essa situação assim para você? É um inferno, cara. Não é pensando que é fácil, mas não é fácil, não. Na verdade, é muito mais fácil quando você tem controle em cima da ferramenta, porque você vai lá e você faz, entendeu? Uhum. Então, a gestão, para mim, principalmente, é um desafio. Eu estou aprendendo bastante, mas é um desafio, assim, muito legal, porque você começa a aprender um pouquinho mais até sobre pessoas, né? Como lidar com isso, como fazer essas pessoas... Como você faz que uma pessoa faça uma coisa que ela não quer fazer? Tá? Isso, cara, é psicologia pura. É a arte. Em relação aos testes, beleza. Uma coisa é você ir lá e testar, né? Porque assim, todo mundo tem ali a sua maneira de trabalhar, né? E a gente tem a nossa, mas a base é sempre a mesma ali, um framework parecido com o que tem lá do Chanelis. Você Isso. tem ideação, você tem ali os seus sprints, você tem suas dailies, mas uma coisa é você mesmo que faça parte desse squad, você chegar e falar, ok, eu quero colocar esse experimento e eu vou rodar esse experimento. E aí você vai e roda o experimento. Isso é uma coisa. E aí você ter uma ideia e você jogar a ideia lá para a galera e a galera se debruçar em cima dela e chegar e falar, pô, eu não acho que vale a pena fazer ou vale a pena fazer, mas, cara, a função ela é muito diferente, a maneira de olhar é muito diferente. É muito mais sobre ter controle, né? Sobre gerir os elementos, gerir as pessoas, gerir o resultado que você está tendo. Então, esse negócio de gestão é um negócio muito louco que eu estou estudando bastante, mas te confesso, eu não domino isso não, cara. É bem diferente. É muito mais fácil. Ó, vamos aqui, eu vou te ensinar como fazer e eu vou ficar do teu lado e eu vou fazer aqui com você. Cara, as coisas saem. Né? Agora, quando você tem que pedir para alguém, né, fazer um negócio que de repente, às vezes a pessoa nem acredita, é muito diferente. Então, é uma questão de convencer, é uma questão de ter assim os seus princípios. Aliás, não sei se você já Sim. leu, mas princípios do Ray Dalio lá. Medalho. Uhum. Cara, de ter isso aí bem, os seus princípios ali bem, bem firmes, para você também seguir com aquilo que faz sentido, né, para tua vida, para tua empresa. Mas óbvio, né? Não é fácil, cara. Não é fácil. Sim, sim. Quem diz que ou realmente o cara é muito bom nisso, ou ele tá mentindo. Concordo com você. Ou o cara é um dom natural, ou ele tá escondendo É, alguma coisa que não quer falar, né? E pois é. Anderson, como é que você classifica, assim, até chegar à posição, por exemplo, de dar aula, né? Como Uhum. é que você classifica a sua jornada ou passa para os seus alunos é, essa jornada de aprendizado, né? Porque a mentalidade normal das pessoas é que assim um dia acaba o que você tem que estudar, né? E quando você trabalha com um Hum, framework como growth, né, uma mentalidade como growth, você sempre está assumindo que você não sabe e que você joga para o é. experimento para ele validar se você sabe ou não, né? Eu acho que nem a validação, ao menos para mim, ela é uma validação de aprendizado. Ok, Uhum. vamos fazer e aprender o que está certo e o que está errado. Mas sobre como são algumas perguntas aí no meio, deixa eu falar aos poucos, né? Primeiro, Sim.
sobre minha jornada. Cara, eu comecei a dar aula lá atrás, quando eu trabalhava na NET ainda. Então, sobre produto, porque eu entendia um pouco do produto e acabaram me empurrando. Eu fui sendo jogado meio que para treinamento lá. Uhum. E isso para mim foi fundamental, foi fantástico. Eu nem acho que eu tenho uma didática muito boa, né? Eu só saio falando. Mas ao longo do tempo, as pessoas acabaram por me pedir para falar sobre alguns assuntos. Sabe quando você curte muito alguma coisa? E aí você entende tudo a respeito daquilo? E aí as pessoas começam a te usar de referência. Eu não sei o que fazer, mas fala com tal pessoa, que a pessoa manja. E aí a pessoa vem e procura você. Então, é mais ou menos assim. E aí, com o tempo, também começaram a surgir convites, eram convites de escola, de faculdade, e é isso, cara. Mas, assim, não é que tem uma... eu nem sei, eu não lido com aula como carreira, na verdade, né? Eu Sim. já dei aula em vários lugares, dou aula em alguns lugares hoje, mas a ideia não é lidar com isso como carreira de curso. Tem alguns cursos também aí, mas, de novo, eu não tinha pensado, eu não tinha planejado a minha vida nem da forma adequada, né, e nem dentro da educação, mas conforme você vai aprendendo mais coisas, você vai meio que se moldando. E eu acho, inclusive, que isso é importante, cara, pra galera, porque, sei lá, será que vai existir marketing daqui a 20 anos? Né? Daqui a 30 anos vai ter marketing? Eu não sei se vai ter marketing. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas você sabe, consegue afirmar isso? Afirmar com certeza que vai existir do jeito que existe Falar hoje? firmemente, Uhum. Ninguém prevê o futuro, né, cara? As profissões, eu tenho uma palestra da galera do Superlógica, onde eu trabalhei também, Uhum. que eles falam muito sobre as profissões do futuro, né? E eu lembro, eu ajudei a validar a palestra e tal, dando alguns pitacos, e eu lembro conversando lá com o Baldini, que é o CEO da Superlógica, ele que dá essa palestra, e falando com ele estava lá me mostrando, não, os estudos dele, as coisas que ele achava que iam acontecer no futuro, né? Muita coisa já está meio que se provando. E assim, é uma boa previsão, mas não quer dizer que seja realidade. Mas mesmo assim, você começar a pensar, cara, entra no McDonald's hoje, tem muito McDonald's que tem autoatendimento. Isso Sim. antes da pandemia, tá? Não estou falando de agora, Uhum. isso é antes da pandemia. Mesma coisa para Burger King. Então, ok, se você tem isso, por que você precisa de atendente? Para gente no caixa para receber dinheiro. Se você vai para a China, a galera usa acho que chama WePay, que é um aplicativozinho, né? Os caras Sim, fazem do pagamento WeChat. tudo Uhum. do WeChat. Os caras fazem pagamento tudo com aquilo. Ninguém usa dinheiro, não usam nem cartão de crédito. E os caras são transformados. Transformados de verdade. Você fala de transformação digital, isso é transformação de verdade, né? É digital, Sim. mas é real. Por que isso não acontece aqui ainda? Eu não sei por quê, tá? Mas se você começar a estudar bastante, você vai começar a ver que tem alguns pontos e alguns motivos. Talvez até o próprio governo esteja segurando muita coisa. Recentemente, o WhatsApp anunciou que ia lançar uma Sim. funcionalidade de Aí o Banco pagamento e depois teve Central já bloqueio. suspensou. Então, assim, você não sabe o que está rolando por trás, entende? Você não sabe o Uhum. porquê de algumas coisas demorarem mais ou demorarem menos. Mas, assim, você não consegue evitar o inevitável. Então, mais hora menos hora, vai acontecer da gente ter um pagamento realizado dessa maneira, como acontece na China. Sim. E quem Uhum. sabe até de uma forma até mais avançada, que a gente não conhece, que a gente desconhece hoje. Então, pensar que a gente sabe tudo que tem para saber e que é necessário, por exemplo, uma pessoa ali, cara, pensa que isso são milhares e milhares de empregos de pessoas que fazem o atendimento no caixa, tá? Uhum. Isso pode ser extinguido, pode acabar. Aí, beleza, você começa. Eu não estou querendo pintar o apocalipse, porque tem muita Sim. coisa boa, né? Mas Óbvio. o que a gente começa a pensar em relação a como que a gente começa a se organizar, a ter um framework, se eu for precisar ter um framework para pensar no futuro, é o seguinte, que ele seja maleável. As pessoas não vão mudar.
tá? Ou vão mudar muito devagar ao longo do tempo. Mas as coisas mudam. Igual, a gente teve uma pandemia agora pela qual a gente está vivenciando, a gente está passando por esse momento difícil, todo mundo junto, mas as pessoas começaram a comprar em e-commerce ou pedir iFood agora? Não é de agora. Não. Isso só foi ampliado porque existia um outro fator. Então, não é que a pandemia causou isso. Não, isso já existia. Essas coisas todas já rodavam. Fazia Só foram muito aceleradas, tempo. né? Elas foram aceleradas. E aí a gente sabe o que vai acontecer no futuro que pode, de repente, acelerar um WeChat da vida, começar a operar aqui. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre essas coisas. A gente está trabalhando com o imponderável. Então, é muito bom se você conseguir ter uma cabeça maleável. E aí tem aquela velha história, né, de não colocar todos os ovos numa cesta só. Isso não vale só para investimento. Isso vale para tudo. Então, é a mesma coisa. Eu não sei se você conhece o T-Shaped Skills. T-Shaped Professional. Exato, exato. Então, assim, basicamente, você vai lá e você tem um monte de conhecimentos, e desses conhecimentos você tem lá algumas barrinhas, uma ou duas, que você tem que estar mais aprofundado o teu conhecimento. Mas se você deixar de conhecer os outros, você vai fechar o teu mundo para aqueles dois que você é o super especialista. Eu nem acredito muito nisso, cara. Eu acho que a gente tem que ser generalista e especialista. Até o meu ex-sócio, o Felipe, ele falava bastante isso. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que você não pode se fechar, entendeu? Se você é programador, cara, cuidado. O Facebook já está criando software que se autoprograma e se reprograma. Inclusive, recentemente aconteceu um negócio, sei lá, 1 ano atrás, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos, que eles criaram lá esse programa de computador que ele reescreveu o próprio código e começou a falar com outras máquinas, uma linguagem que não existia. E você começa a olhar e fala, caralho, velho. Eles tiveram que dar um shutdown, né? Tiraram o negócio da tomada, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Pô, isso é absurdo. Não é absurdo. É o mundo que a gente está vivendo. Ele não tem essa previsibilidade toda. Mas não é porque as pessoas mudaram. Né? As pessoas não mudaram tanto assim. O ser humano de hoje ele é muito parecido com o ser humano de 2 séculos atrás. Sim. Todo mundo fala, não, o celular mudou tudo. Não porra nenhuma, cara. Você pega, tem fotos da galera. Todo mundo com jornal na estação de trem. Na estação de trem. Eles só mudaram de produto. Só o produto que está ali está mudando. Então, se você, de novo, vem em perspectiva, né? Se você é um editor de jornal, teu mundo está acabando. Mas se você vende, se você vende conteúdo online do celular das pessoas, cara, você tem muita chance de conseguir ter sucesso ainda. E não quer dizer que amanhã vai ser a mesma coisa. Pode ser que amanhã venha uma nova coisa que substitua. A gente está vendo os podcasts pra caramba, substituindo bastante coisa dessa podcast, vlog, substituindo bastante disso que a gente tem de leitura mesmo. Né? Eu tenho hábitos, por exemplo, eu gosto bastante de ler. Então, eu tenho 2 Kindles, esse aqui e um outro que é o Paper lá. Sim. E eu uso isso para ler, mas esse aqui exato. Esse aqui eu uso para escutar, principalmente. Que é um hábito, pô, você está escutando o livro. Eu estou escutando o livro. Inclusive, quando eu estava antes da pandemia, né, que eu ia e voltava várias vezes aqui de Campinas para São Paulo, porque assumo aqui em São Paulo, cara, eu estava lendo, assim, 1, 2 livros por semana. Só nesse caminho. Escutando, na verdade. Porra, é um comportamento totalmente diferente. Mas não é que eu mudei, eu continuo lendo. Entende? Eu continuo absorvendo esse mesmo conhecimento. Mudou a forma. Porque mudou a mídia, né? Mudou o formato. Eu uso muito o Audible e eu tenho uma Alexa aqui em casa. Então eu plugo a Alexa, peço para ela ler e vou tomar banho, por exemplo. Tô lavando louça, a Alexa tá lendo o livro para mim. Então, cara, é o que você falou. Você começa a ter outros hábitos, né? Sim, com certeza. O hábito, você vê, são talvez micro hábitos que estão se alternando, mas quando você pega isso tudo de uma vez só, como está acontecendo agora na pandemia, né? E você tem mudanças mais significativas em relação ao cenário econômico, em relação
as suas possibilidades, né? Ninguém imaginava aquilo que a gente está vivendo, mas Sim, ninguém. você deixa de adotar uma coisa que funcionava bem antes e adota outra que vai funcionar melhor agora. E não é que as pessoas estão, de novo, não é que as pessoas estão mudando. As pessoas continuam querendo aprender, as pessoas continuam tendo anseios, né? Todo mundo quer escapar da dor, fugir da dor ou aliviar a dor, e todo mundo também quer buscar o prazer. É a base. Cara, base. Todo mundo busca o prazer, evita a dor. E Psicologia humana, normal, né? é isso. Aí tem lá aí de ego, superego, fazendo os trabalhinhos de até aqui você pode, daqui para cá você não pode. Uhum. E é isso. E aí do resto, beleza, o resto você vai ter que estudar, entender bem aí o teu público para conseguir ter um trabalho adequado, né? Sim. Mas sempre também se adequando ao momento que você está vivendo. Muita coisa que eu vejo de Kotler, por exemplo, que a gente até já citou aqui antes, eu realmente acho que não se aplica mais, né? Os processos que ele implantou, que são bons processos, na verdade, sim, tá? Mas eles não se aplicam, porque se você parar, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado do tamanho que os caras faziam naquela época, você vai ficar 2 anos fazendo uma pesquisa, pra quê, velho? Quando você for lançar o negócio já era, já é outra coisa. Já tem 20 concorrentes fazendo melhor do que você, né? Exatamente. Pensa em lançar um negócio pequeno, pensa como fazer para as coisas serem mais ágeis, mais rápidas. E não é sair desesperado fazendo tudo, é de parar e fazer uma coisinha de cada vez, bem pequenininha, entender? Eu acho que esse negócio de fazer pequeno, errar rápido, isso foca no tem que muito a você ver com o gera mais momento que a valor, gente... né? Sim. No que você gera mais valor. É a base. Eu tenho dificuldades, como qualquer um, em várias áreas. Então, você vai aprender a ser o melhor naquilo que é ruim? Não, velho. Chama alguém que é bom naquilo para te complementar, né? Aproveita, tem muita oportunidade hoje em dia. Então, principalmente pela facilidade, né? Isso que a gente está fazendo agora é uma coisa que, era impensável antigamente. Exatamente. É uma coisa que era impensável, parece mágica. Se a gente tirasse alguém da cova aqui com 100 anos de idade, a pessoa para olhar e falar, gente, que mundo louco é esse? É um mundo louco. Mas é a mesma coisa. Olha que maluco, cara. É louco demais isso. Porque no fundo, o podcast ele se assemelha ao rádio, né? E o cara, 100 anos atrás, ele pensava assim, pra você ter um programa de rádio, tem que ter uma pessoa sentada de frente para outra com uma antena fazendo a transmissão dos sinais. Não dá para um cara estar em Campinas, o outro estar em Vitória do Espírito Santo. Doido. E gravando uma parada que vai pro ar depois para qualquer pessoa no mundo ouvir, né? Pois é. É muito maneiro isso. Legal você falar nisso. Assim, meu pai, ele fez várias coisas na vida. Ele foi fisioterapeuta, ele foi radialista e ele foi técnico de futebol. Daí que eu comecei a pegar gosto na brincadeira, inclusive, lá atrás. Mas, sendo radialista, ele tinha uma frequência ali de programas que ele tinha que cumprir, né? E ele me levava muitas vezes. E eu via aquele negócio, cara, sabe? Umas mesas, assim, com vários andares na frente do cara que fazia a operação. Até um abraço pro Serginho aí, se ele estiver vendo. Serginho da Bandeirantes. Esse cara agora, ele migrou pra TV, mas ele era da rádio. E olha que coisa louca, você olhar aquilo lá. Eram andares, eu era pequeno, mas eram andares, assim, daquele monte de transistor, de tudo que era coisa, uma fita muito doida, que não era igual as fitas cassete, na verdade, daquela época. E com 2, 3 metros de largura, e o cara mexendo em tudo aquilo, e passando som e fazendo... Gente, hoje, tudo que eu preciso aqui é do meu MacBook, e você faz a mesma coisa com uma qualidade melhor do que o cara fazia. Velho, esse é o tipo de mudança no boa tecnologia. Sim. As pessoas continuam fazendo a portabilidade, né? É isso. Ou, nem isso, né? Você pega seu iPhone aí. Os primeiros podcasts que eu gravei, por exemplo, foi com o meu iPhone, botando ele assim, igual um microfone, né? Para apontar o microfone para fala.
eu entrevistando, por exemplo, tava falando com o Aaron Ross no RD Summit. Aaron, fala aí um pouquinho de como foi o Da evento. hora. Cara, hoje em dia a gente não tem mais desculpa, né, pra Não, falar que não dá pra fazer, né? não tem desculpa. E além de não ter desculpa, é uma questão, eu acredito, bastante de entender minimamente a tecnologia. Não é de ser Uhum. super expert. As ferramentas estão aí e elas são relativamente simples de trabalhar, né? Você tem que entender mais ou menos como elas funcionam para fazer com que elas joguem a teu favor. É isso aí. Anderson, a gente está chegando aí no finalzinho do papo. Legal. Eu queria saber, assim, na sua vida, na sua carreira aí profissional, é, se você puder falar, qual que você considera o seu case, assim, que você falou assim, putz, isso foi a virada. Agora, sei lá, melhorou confiança, as pessoas olharem e falar assim, quem foi o cara que fez isso, ou, Ah, enfim, dentro da equipe a cara, galera falou, porra, isso é um golaço, sacou? cara, eu tenho, assim, alguns cases que eu considero bem legais. Alguns eu não posso falar, outros eu posso, desses que eu posso, eu acho que eu gosto bastante do case do PJ Bank, né, lá na Uhum. Superlógica. A gente basicamente bateu meta de vendas do ano em 2 dias de evento, e isso foi bem significativo, foi bem legal, inclusive deixou a gente perdido depois, porque a gente meio que, pô, e agora, o que vai fazer, né? Tinha muito trabalho, mas não sabia meio o que fazer, né? Porque você estava se programando para resolver um outro problema, e isso Uhum. foi bem legal. É, Só para dar um contexto para a galera, sim, o PJ Bank é uma fintech, né? Qual que era a atribuição de isso. vocês? Qual a atribuição de vocês aí na relação? Qual foi a relação, né? Porque tipo, foi no Sim, Superlogic Experience, o Superlogic Experience é o evento da Superlógica, né? É, isso. só para dar um pouquinho mais de contexto, como é que Um foi pouco assim de contexto. exatamente? Cara, Uhum, a gente precisava vender a nossa solução, que era o PJ Bank, para colocar ela dentro dos ERPs. Só uhum, que imagina, né? A gente tinha uma equipe de comercial muito foda, muito boa, mas que o cara tinha que, até que um NDA fosse assinado, para depois começar as negociações de implementação. Cara, é um processo que demora 1 ou mais anos até, sim. tá? E demanda muito dinheiro, porque tem viagem, tem hospedagem, o cara tem um RP lá no Rio Grande do Sul, o outro tem lá no Rio de Janeiro, o outro Uhum, entende? uhum. Locais muito distintos. E isso acaba demandando, imagina, vai e volta, e a negociação é cafezinho, almoço, jantar, hotel, avião. Demanda muito tempo, demanda muito dinheiro. A gente meio que cortou esse ciclo e ajudou bastante. Inclusive, quem quiser acessar, né, eu recebi a mensagem do Miyamoto, que é um dos meus mentores, é um cara que me ajuda bastante e que é lá do PJ Bank. PJ Bank e Superlógica, elas são do mesmo grupo, né? Mas Uhum. a gente tinha essa separação e, cara, ele veio falar para mim, pô, olha só o que saiu um novo site, olha só. Eu fui olhar e falei, porra, que legal, cara. É basicamente o que a gente tinha pensado lá atrás, né? Até desenhado. É isso aí, isso é parte disso. Eu falei, caralho, olha só que legal, né? Sei lá, 2, 3 anos depois. É... Mas é super bacana, né? Então, eu tenho esse carinho super grande pelo pessoal lá. Eles também têm um Uhum. carinho muito legal para mim. Gosto demais deles mesmo. Mas esse resultado eu acho que foi bem bacana. E no fim, não foi nenhum hack, tá? Não foi nem hack, Sim. nem hacking, Uhum. nem, nem instante, não foi nada disso. Foi pura e simplesmente entender o que a gente precisava fazer, tipo job to be done, e o que o cara precisa Aham. fazer. Pega, complementa, entende o que a gente vai fazer. Ok, eu preciso vender, eu preciso fazer com que as pessoas venham. A gente tinha, por ocasião, o evento da Superlógica, que a gente teria direito a um volume X de ingressos e tal. Falou, cara, vamos pegar esses ingressos, vamos comprar mais ainda, né, da própria Superlógica, apesar de ser do mesmo grupo, né, isso saía do meu Sim, budget, sim. então para mim não ia do mesmo jeito. Aham. Mas vamos Uhum. comprar mais aqui, vamos convidar, vamos mapear, mapeou, fez lá um trabalho de mapeamento dessa base. A gente tinha coisa de 2.000 RPs no país na época.
Além disso, a gente queria atingir cerca de 600. A gente convidou para o evento, convidou assim de manda e-mail, sequências de Sim. e-mail, pega alguém para pegar e fazer ligação, convida a pessoa, e aí a pessoa ia até lá, né? Ia lá, o CEO, o diretor, ia até o evento, mas ele tinha que passar pelo nosso stand para pegar os brindes que a gente tinha preparado para ele. E aí a gente mandava ele para o Matadouro, que tinha os vendedores, CEO, diretores, e tipo, uma entrada e uma saída apenas. Advogado fez lá um dentro, túnel, impressora, né? fez um túnel. E é super confortável, cheio de mimos. Cara, foi um negócio que a gente colocou, preparou bem os scripts de tudo que ia ser falado, desde do momento da ligação até o momento final, onde rolava fechamento ali, o cara assinava ali mesmo. Então o cara tinha duas maneiras de sair de lá, né? Ou ele saía dentro do saco preto, ou com o contrato assinado. É isso que a gente estava falando. E deu certo. Deu mais certo do que a gente podia esperar. Teve uma taxa de conversão também absurda. A gente conseguiu lá bater o número que a gente tinha. Eu nem lembro exatamente o número, mas acho que eram 200. 200 pessoas que foram até lá, das 600 que a gente convidou, e dessas 100 fecharam. E aí meio que bateu a meta, porque a gente queria vender para esses caras para eles venderem para a base deles, então assim, foi fenomenal, foi bem legal. Fantástico. Foi um case praticamente de ABM, né? Não foi nem tanto... Foi IBM. Exatamente, foi lá, separou curva ABC, vamos lá, vamos focar nesse, eu quero A, o B no máximo, assim, até esse lugar. E a gente foi lá e fechou. E os caras estão super bem, né? As coisas estão super bem para eles. Eu estou muito contente ali com o desempenho, o desenvolvimento, recebendo aporte, estão bem pra caramba. Mas lá atrás, né? Quando a gente tá, você precisa colocar o negócio para funcionar. O negócio às vezes não é tão bonito quanto parece, né? Então, o negócio de sujar a mão, sujar o pé, é importante, né? Todos os roteiros, todo o trabalho que dá no depois também, né? Porque dá trabalho. Trabalho de key account. Eu fui lá, fui fazer entrevista, fazer reunião, entender junto com outras pessoas, não foi só eu. Sim. Isso tudo dá trabalho pra caramba. E não adianta pensar que não vai dar trabalho para entender o que teu cliente quer, porque sempre vai dar trabalho. Enfim, esse é um dos cases bem legais que eu tive. Tive cases terríveis também, de você ir lá e gastar uma grana. Eu já trabalhei com budgets bem altos, assim, acima de 1 milhão, né? E, não é incomum você errar um pouco a direção. Só que um pouco, quando você está trabalhando com muito dinheiro, ele vira um erro, né, considerável. Exato. Então, acontece. Eu só tô falando disso porque você perguntou de acerto, de case, mas, cara, às vezes as pessoas que estão do outro lado sempre bom falando, também. Porra, o cara é foda, não sei. Cara, é porra nenhuma. É tudo uma questão de você construindo conhecimento, experiência, uma coisa em cima da outra, e vai colocando as coisas para rodar. Porque se você não tá colocando as coisas para rodar, você não vai conseguir fazer nada acertar. É isso aí mesmo. No fundo, o seu crescimento, assim, como profissional, é empilhamento, né? É igual você tem que empilhar, tipo, você vai empilhando em sucessos, aí você empilha um sucesso, aí você empilha e vai empilhando. Chega no momento que você, obviamente, você vai ter muito mais, pelo menos eu falando do meu lado, eu tenho muito mais falhas do que acertos, mas os acertos são os que acabam fazendo você ficar conhecido, né? Eu gosto muito dessa abordagem que você traz. E esse case aí é um case bem bacana, assim, porque eu agora, desde março, eu faço parte de uma. Junto com o Diego lá no SaaSholic, né? Diego Gomes, CEO da Rock. Que legal! E eu tô ajudando ele com algumas coisas, e esse, assim, tipo, foi uma das coisas que a gente vai vendo, tipo, os cases da Superlógica, do PJ Bank, algumas coisas que você vai vendo em artigos que foram escritos no blog. É bem bacana mesmo, foi um case bem legal. Nesse ano, inclusive, eu acho que eu tava no palco junto com o Diego, no Superlógica Experience. Tem uma foto sua junto com o Diego. Nesse ano desse case aí, foi lá, foi nesse lugar. Foi do caramba. Gente boa pra caramba. Ele é super gente boa. E a gente tá trazendo algumas novidades aí pro SaaSholic bem em breve, e pro Dealbook também.
Anderson, pra Legal. gente já chegar agora na última parte, vou fazer umas perguntinhas, vai ser tipo um ping-pong aqui, umas perguntinhas e você me responde com seus itens aí, vamos dizer, né? Favoritos. Você já falou do livro, mas eu vou perguntar, um livro que todo mundo deveria ler. Princípios Ray Dalio. Excelente. Filme ou documentário para assistir no final de semana? Filme. Mas eu gosto de documentário também. Uhum, show. Home office ou escritório? Home office. Qual a sua ferramenta favorita no Stack? Ferramenta favorita no Stats? SEMrush. Excelente, ótima escolha. Anderson, é isso, cara. A gente fez aí uma Legal. entrevista de 1h14. Foi Caraca, super produtivo, cara. foi rápido aqui, eu nem Gost... me liguei no tempo. Voou. Quando a gente fala de coisa que a gente gosta, a gente acaba nem percebendo, né? Legal. Verdade, verdade. Queria te agradecer aí por dedicar o seu tempo, te parabenizar pela carreira que se constrói Valeu, bro. e por compartilhar conhecimento, né, cara? Por ter aceitado o convite é sempre Tamo junto, muito bro. gratificante. Quando tiver publicado, eu vou te mandar o link. Provavelmente deve sair no início de agosto. Show de bola. Tamo junto, bro. Show? Obrigado aí pelo papo, obrigado aí também por ter me chamado. É uma honra, um prazer aí falar contigo. A gente não se conhecia antes, então tá sendo também um prazer te conhecer. Super É isso bacana o aí. papo. Valeu mesmo. Obrigadão, um Valeuzão. grande abraço pra todo mundo. Até mais. Para você também. Grande abraço.